Olá, você de todo o Brasil. Hoje é dia 3 de maio, segunda-feira, semana abençoada para você. Estamos começando mais um Jornal Boa Notícia na TV Pai Eterno. Na edição de hoje você vai ver uma reportagem especial para você que trabalha em home office. Como manter em casa a mesma produtividade do trabalho presencial na empresa. E ainda, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai se licenciar do cargo para tratamento de saúde. Ele tem um câncer no sistema digestivo. E mais, o Ministério da Economia divulgou que será paga no final deste mês a primeira de 2 parcelas do 13º salário de aposentados e pensionistas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Boa Notícia. E a gente começa o programa de hoje mostrando imagens ao vivo aqui da nossa querida capital Goiânia. Tempo bastante claro, sem previsão de chuva. E olha só, cidade verde, não é? Goiânia é uma das capitais com maior número de árvores do país. E a gente começa o programa, então, desejando para você uma boa semana. Estamos aqui na sede da TV Pai Eterno, no setor aeroviário, região oeste de Goiânia. Esta é a vista que a gente tem aqui da nossa querida capital. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai se licenciar do cargo por 30 dias para se dedicar ao tratamento contra um câncer no sistema digestivo. A capital paulista será governada nesse período pelo vice de Covas, Ricardo Nunes. A mudança na prefeitura de São Paulo não é automática. É preciso que o executivo envie um projeto de lei para a Câmara Municipal da cidade, formalizando o afastamento de Bruno Covas. Com a proposta aprovada, aí o vice assume. O prefeito Bruno Covas disse estar seguindo uma recomendação dos médicos que pediram para que ele fique em repouso. O político foi diagnosticado com câncer em 2019 e já foi internado várias vezes para a realização do tratamento. Na última vez, Bruno Covas apresentou acúmulo de líquido nos pulmões e no fígado. Os médicos informaram também terem encontrado novos focos da doença. O prefeito de São Paulo, que tem 40 anos de idade, utiliza as redes sociais com frequência para agradecer o apoio recebido no enfrentamento à doença e para dizer que está otimista quanto à plena recuperação. Bom, gente, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos te atualizar sobre os casos do novo coronavírus aqui no país. São dados do Ministério da Saúde, divulgados até a data de ontem, no dia 2 de maio. Então, vamos aos números aqui da Covid-19 no Brasil. 28.935 novos casos apareceram no Brasil em apenas 24 horas. Aí quando a gente soma, nós já chegamos à marca de 14.754.910 casos acumulados de Covid no Brasil. Número de novas mortes no período de um dia, de 24 horas, 1.202 vidas perdidas. Total de mortes até agora registradas aqui no Brasil, 407.639 pessoas perderam a vida. Mas tivemos muitas pessoas recuperadas, 13.278.718 pessoas se recuperaram. Agora então vamos fazer o seguinte, vamos atualizar a questão das vacinas, o nosso vacinômetro, também de acordo com dados do Ministério da Saúde. Vamos lá aos números divulgados pelo governo federal. Covid no Brasil... Primeira dose, vamos lá, 29.421.191 doses aplicadas, a primeira dose aqui nos brasileiros. Segunda dose, 13.752.165 pessoas já receberam a segunda dose aqui no Brasil. Então, esses são os números dados do Ministério da Saúde, tá certo? Agora, você sabia que é possível aprender qualquer coisa com apenas 4 passos? A técnica recebeu o prêmio Nobel e quem vai contar mais para a gente sobre isso agora é a repórter Tiara Castilho, que já está aqui. Tudo bem com você, Tiara? Olá, Jordeval, olá para todos e uma boa semana. Eu chego agora para falar sobre uma técnica chamada Feynman, que ensina a gente a aprender qualquer coisa em 4 passos. O ensino ganhou o prêmio Nobel e foi criado pelo físico Richard Feynman. O primeiro passo é escrever um título e, em seguida, anotar tudo o que a gente sabe sobre esse tema. Coisa simples, como se você estivesse anotando o assunto para uma criança, com linguagem clara e fácil.
O segundo passo, ensine ou finja ensinar o conteúdo para uma criança, mesmo sem a presença dela. O importante é explicar o tópico em termos de fácil compreensão. O terceiro passo é identificar o que está falhando, por exemplo, a partir da tentativa de explicação para outra pessoa. Você vai perceber certas falhas no próprio aprendizado. Aí, revise esses pontos e volte às suas fontes de informação até que consiga explicar o conceito completamente. O último passo é preciso revisar o trabalho e ilustre com exemplos. Por fim, leia em voz alta. Se ainda parecer confuso, pode ser uma indicação de que seu entendimento ainda não é total. Essa é uma tática que pode ser usada principalmente para estudantes antes de apresentar um trabalho. Eu achei interessante a tática. E você, Jordevar? Eu gostei muito. Vou tentar aplicar isso para mim também, viu, Tiara? Um abraço para você. Olha, tem muita gente que já havia planejado o grande dia do casamento e por causa da pandemia e as medidas restritivas, precisou adiar. Mas atenção, esses noivos. Vocês devem ficar atentos aos seus direitos nesse caso, hein? Confira agora no comentário da advogada Bruna Cabral. E como fica a situação do casal com as empresas contratadas para a realização desse evento? Bom, para melhor regulamentar essa situação, foi editada a medida provisória de número 1036 em 17 de março desse ano. De acordo com essa medida provisória, as empresas fornecedoras de serviços, elas terão que ofertarem duas opções aos seus consumidores. Ou o consumidor opta por ficar com crédito perante a empresa, ou ele opta pela remarcação do evento. Ambas essas opções possuem a data limite de 31 de dezembro de 2022. Agora, caso a empresa não faça essas duas opções aos clientes, elas estarão obrigadas à devolução da integralidade dos valores já pagos também até a data limite de 31 de dezembro de 2022. Agora, caso a empresa, mesmo após oferecer essas duas opções aos clientes, eles prefiram pelo estorno dos valores já pagos, eles poderão sim estarem sujeitos à cobrança de uma multa. Claro que essa multa tem que ser aí um valor, não pode ser um valor muito alto, não pode ser um valor abusivo, vai ter que ser um valor proporcional, um valor razoável, de forma a manter o equilíbrio contratual entre as partes. O ideal nesse caso é que o consumidor entre em contato com a empresa para poder negociar aí o valor dessa taxa, dessa multa. E você que está acompanhando o JBN aqui com a gente, mande a sua foto, seu registro acompanhando o nosso jornal. Você pode aparecer aqui na telinha da TV da Bênção dos Pais, a Bênçãos do Pai. Mande pelo e-mail jbn@tvpaieterno.com.br ou, se preferir também, você pode tirar uma foto assistindo o Jornal Boa Notícia agora, por exemplo, e registrar, postar e marcar as nossas redes sociais da TV Pai Eterno no Instagram. Anote aí o nosso Instagram, TV Pai Eterno, tá aí, ó, @TV Pai Eterno. Vai ser uma grande alegria mostrar você aqui. Se quiser também, pode marcar. O meu Instagram é @jordevarrosaoficial. Vamos inclusive ver uma senhorinha que mandou um recado pra gente. Vamos lá? Vamos ver? Tá aí. Essa é a dona Eva Maria de Moraes. Ela tem 61 anos de idade e o seu Dianari Inácio de Moraes, o marido dela, de 65. Estão sempre ligadinho no JBN. O filho enviou esse registro para a gente, ficamos muito felizes. Inclusive, a dona Maria gravou um vídeo também. Vamos conferir o que ela disse? Vamos lá? Eu sigo o Jordevar Rosa em Deus do Tempo da Difusora. E agora na Pai Eterno ainda é melhor ainda, que eu assisto o dia inteirinho, mesmo com a minha deficiência visual, eu fico escutando e fazendo meu crochê. Que legal! Gente, como eu estou feliz em ver esse depoimento, não é? Muito bom. Eu queria, inclusive, deixar aqui para você o espaço aberto. Registre a sua foto assistindo o nosso programa, marque as nossas redes que a gente vai te mostrar aqui no nosso programa, tá bom? Olha, nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver uma reportagem especial para você que trabalha em home office. O que fazer para manter em casa a mesma produtividade do trabalho presencial lá na sua empresa. Fique ligado, porque a gente volta em instantes.
O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu Jornal Boa Notícia. E você aí de casa, você já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre fé e devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você pode também entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone, que é o nosso WhatsApp. Anote o número aí, 62-3506-9800. Eu vou repetir para você anotar e logo que terminar o programa, você vai se cadastrar, vai entrar em contato com a gente. 62-3506-9800 e venha fazer parte desta família de amor. E olha, nós estamos presentes no país inteiro, são 1.800 cidades que a nossa TV Pai Eterno chega para você com a melhor informação, com a evangelização. Vamos saber o seguinte, vamos colocar aqui no mapa, como é que você faz para assistir? Tá ali, você vai clicar no nosso portal Pai Eterno, onde assistir. Apareceu o mapa, vamos fazer o seguinte, vamos lá para Paraíba? Ê, terra boa e bonita. Vamos lá, olha só, aí você sabe o número do canal que você vai ter aí na sua cidade. Vamos lá então, Cabedelo. Praia Linda, 35.1. Nós temos também aqui cidade de Cajazeirinhas, 43.1. Caldas Brandão, 48.1. E Campina Grande, a segunda maior cidade da Paraíba. Nós estamos lá também com a TV Pai Eterno, com o número 50.1. Você percebeu, né? Nós estamos no Brasil inteiro. Se você tiver alguma dúvida aí, eu quero saber o número do canal da TV Pai Eterno, é só clicar aqui no mapa, no nosso portal paieterno.com.br, que você vai saber de tudo assim rapidinho, tá bom? Gente, a reforma trabalhista de 2017 regulamentou no Brasil o teletrabalho, que hoje é conhecido como home office. Com a pandemia da Covid-19, o trabalho remoto se tornou indispensável para empresas e funcionários. Mas como manter em casa a mesma produtividade do presencial lá no escritório? Veja mais detalhes na reportagem de Tiara Castilho. Com a chegada da pandemia no ano passado, o mercado de trabalho e as mudanças nas relações entre patrões e empregados mudaram muito. As empresas precisaram se reinventar, principalmente com o fechamento do comércio. E com isso, a opção foi trabalhar em casa. Essa é a realidade de milhares de brasileiros. Diante desse cenário do serviço remoto, a gente tem uma série de opções. O especialista em comunicação unificada explica sobre os itens essenciais nesse momento. Itens mais simples. Ainda que você use um notebook, sabe-se que aquele teclado é muito restrito. Para você ficar muitas horas ali trabalhando, digitando, o ideal é você ter um teclado externo, um teclado extra, um monitor para que eu consiga falar com minha coluna ereta aqui, enquanto eu olho para a informação, eu olho para a tela, em vez de ficar curvado horas a fio. Claro que uma cadeira também confortável ajuda. E uma última dica que eu daria, que aqui em casa tem funcionado muito, eu tenho um dispositivo que ele é um indicador de status. É um cubo luminoso e sonoro, que quando eu estou numa chamada com você agora, por exemplo, ele fica vermelho. Então, se meu filho entra aqui no quarto, ele precisa pedir alguma ajuda com a atividade escolar dele, ao ver esse sinal vermelho, ele sabe que eu estou numa chamada de vídeo, de áudio, ele fala mais baixo, ele espera para poder falar comigo. Trabalhar de casa está comprovado que em muitas profissões dá certo sim. Uma pesquisa desenvolvida pelo Departamento de MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas prevê crescimento de 30% do home office no Brasil após a pandemia. E essa nova cultura alterou e muito a rotina das empresas, mas também a dos funcionários. Enquanto alguns sentiram dificuldades no início, essa realidade hoje é mais animadora.
Apesar dos desafios e de necessitar de alguma adaptação dos empregados, pesquisas mostram que o trabalho remoto pode sim aumentar a produtividade e contribuir para uma equipe mais motivada e uma melhor entrega de resultados. Porque o que nós percebemos é que pessoas que antes já produziam bem, já tinham uma boa performance, especialmente o time de vendas, essas pessoas passaram a trabalhar muito melhor, vender muito mais, porque tem vantagens mil, né? Eu acordo, tomo café da manhã com minha família, consigo estar pronto para vir trabalhar, sentar aqui na frente do computador, sem ter o desgaste do deslocamento, o estresse, enfim, esse tipo de situação. Diante disso, as empresas de tecnologias também estão otimistas com os novos lançamentos no mercado para facilitar esse trabalho em casa. Com soluções de videoconferência, comunicação unificada, segurança eletrônica, entre outros itens que têm ganhado o gosto e a necessidade do público. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, divulgou um levantamento apontando que a confiança do setor industrial para os próximos 6 meses melhorou na maioria dos setores pesquisados em abril. Áreas como celulose e papel, couro, bebidas, móveis e infraestrutura ultrapassaram a linha dos 50 pontos no mês passado. Essa pontuação varia de 0 a 100, em que 50 é a linha de corte, separando o otimismo do pessimismo. Os setores citados estavam em baixa em março e agora mostram confiança. O relatório divulgado pela CNI também mostrou que os empresários industriais dos setores de biocombustíveis e equipamentos de transporte e também manutenção e reparação demonstraram queda na confiança para a atividade industrial para os próximos 6 meses. Agora tem notícia boa. O Ministério da Economia diz que vai pagar até o final deste mês a primeira parcela do 13º salário de aposentados e de pensionistas. Vamos agora direto a Brasília. Lá está o Elton Moreira com essas informações. Olá, Elton. É isso mesmo, Jordevar. Um oi para você e para quem nos assiste aqui no JBN. A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas é mais uma das medidas do governo para enfrentar os reflexos da pandemia aqui no Brasil. De acordo com estimativas do Ministério da Economia, a antecipação da medida vai injetar até 56 bilhões de reais na economia durante esse período de instabilidade. Além disso, mais de 31 milhões de segurados vão ser beneficiados com esse plano. Vale lembrar que essa iniciativa tinha previsão inicial para abril, mas devido aos atrasos e à falta de acordo entre o governo e o Congresso com relação ao orçamento de 2021, o projeto acabou atrasando e foi sancionado apenas no último dia 22. Agora, com o caminho livre, o governo confirma a liberação do 13º salário para os meses de maio e junho, sendo maio referente ao pagamento da primeira parcela e junho o pagamento da segunda parcela. Jordevar, então com essas mudanças fica o nosso alerta para os aposentados e pensionistas. Ótima semana para você, Jordevar. Eu volto aí no estúdio. Para você também, meu amigo. E atenção, você é aposentado e pensionista. Então, no final deste mês, você vai receber a primeira parcela do 13º e no outro mês, de junho, você vai receber a segunda parcela. Agora a gente confere as notícias que são destaques no cenário internacional. Vem aí o nosso Giro pelo Mundo. O Papa Francisco inaugurou no último sábado uma maratona de oração contra a pandemia. A celebração ocorreu na Basílica de São Pedro. O Santo Padre clamou à Virgem Maria que volte seu olhar misericordioso para nós nesta pandemia e dê conforto àqueles que estão perdidos e chorando por seus entes queridos mortos. 30 santuários dedicados à Virgem Maria vão se revezar a cada dia do mês para participar da oração. Após 6 meses de estado de emergência sanitária, marcado por um inverno letal, Portugal deu início à última fase de uma gradual flexibilização do confinamento. Neste fim de semana, ocorreu a reabertura da fronteira terrestre com a Espanha, os primeiros shows de teste e o aumento do horário de funcionamento de cafés, restaurantes, lojas e espaços culturais. Na última sexta-feira, não houve morte causada pela Covid-19. Era algo que não acontecia desde agosto de 2020. O país, de 10 milhões de habitantes, registrou quase 17 mil mortes. Na última década, a floresta amazônica brasileira emitiu mais carbono do que absorveu. A
A inversão inédita, apontada em um estudo publicado na revista Nature Climate Change, foi observada na região brasileira, que representa mais da metade do total da Amazônia. Segundo a publicação, entre 2010 e 2019, as perdas de carbono foram 18% superiores aos ganhos. A conclusão é que as degradações da floresta contribuíram em 73% para as perdas de carbono, contra 27% no caso do desmatamento, que é muito alto na Amazônia brasileira. Momento do nosso quadro Opinião. O Movimento Maio Amarelo foi criado com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e de feridos no trânsito em todo o mundo. E é sobre essa campanha que o padre Inácio Medeiros fala para a gente hoje. Vamos acompanhar? Motorista, não corra, não mate, não morra. É preferível perder 1 minuto na vida do que perder a vida em 1 minuto. Quem acaba costurando no trânsito, acaba costurado em um hospital. Eu começo lembrando algumas datas, algumas frases que seguramente você já ouviu falar muito. Eu uso dessas frases populares para falar de uma guerra às vezes surda, que está acontecendo no nosso país. Claro que a situação de pandemia que nós estamos vivendo impede o brasileiro de ver outras situações. Mas sabe de que guerra que eu estou falando? A guerra no trânsito. Hoje, o Brasil possui quase 100 milhões de veículos automotores. É mais ou menos um veículo para cada 2 pessoas. Carros, motos, bicicletas motorizadas, caminhões, tratores, ônibus, né? E o que acontece? Esse instrumento que era para gerar vida está também gerando morte, graças sobretudo à imprudência dos motoristas, que quando aliada ao uso do álcool, provoca continuamente tragédias. Basta a gente viver um feriado que depois você vê os noticiários falando dos acidentes e das tragédias que acontecem. Em 10 anos, o trânsito matou 400 mil pessoas no Brasil entre 2011 e 2020. 400 mil pessoas perderam a vida e 472 mil seguros de vida foram introduzidos. Isso porque esta guerra surda que vem acontecendo. Como se percebe, na maioria das vezes, o acidente de trânsito e a morte acontece pela imprudência do motorista, que aliada com a péssima condição da maioria das nossas estradas, faz o Brasil ser um dos países recordistas mundial de acidentes de trânsito. Até quando vai viver, até quando vamos aguentar esta situação? Me permitam terminar o editorial de hoje lembrando da classe do sertanejo. Hoje, dia 3 de maio, é o dia do sertanejo, esse bravo homem, esta brava mulher do nosso sertão. Parabéns a todos vocês. Estudantes da rede municipal de Belo Horizonte de até 5 anos voltam às escolas. As aulas presenciais na rede particular de ensino, aqui na capital Goiânia, voltaram semana passada para as crianças da mesma faixa etária. Mas quais são os cuidados que devem ser seguidos para evitar a contaminação pelo coronavírus? E como os pais podem avaliar o momento certo de enviar os filhos para a escola? Vamos saber um pouco mais agora na reportagem. A escola pode assustar as crianças no começo, mas com o tempo elas descobrem que ali estão grandes amigos e que têm muito a aprender. Durante a pandemia, as aulas viraram remotas e houve consequências. Primeiramente, a gente vai colocar a questão do aumento da ansiedade entre as crianças, né? Houve um sofrimento muito grande entre elas de se afastarem tanto dos amigos, né, desse momento, dessa liberdade de ir e vir. Então, a primeira coisa foi que nós percebemos um aumento de ansiedade. Agora, é claro que com o passar do tempo, nós fomos observando uma defasagem, né, do próprio aprendizado mesmo, da parte cognitiva, até a questão corporal também. As crianças começaram a ficar mais quietas, mais sedentárias. Então, houve também um aumento, né, da obesidade entre as crianças.
a falta de preparo físico, a energia que foi diminuindo também nesse momento. As crianças de Belo Horizonte já estão voltando às aulas presenciais desde a semana passada. Começou com as escolas particulares e, nesta segunda, as escolas municipais. O retorno foi alvo de muitos embates e exige cuidados. Esse cuidado ele deve começar dentro de casa, então os pais, importante eles treinarem, orientarem as crianças, lavarem as mãos, usar o uso adequado das máscaras, né? Orientar o distanciamento, que ajuda muito para na hora de chegar na escola, eles já terem esse conhecimento e não ser uma coisa tão difícil e tão diferente para eles. Nesta primeira etapa, está liberada a aula presencial para crianças de 0 a 5 anos e 8 meses. Em um segundo momento, será autorizado o retorno de alunos de 6 a 8 anos. Quem tem entre 8 e 14 anos terá que esperar a terceira fase de flexibilização das aulas. Durante as aulas, será obrigatório o uso de máscara e o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os alunos. As turmas serão divididas em subgrupos com 6 ou 7 alunos, com um professor responsável por cada um deles. E as escolas particulares, elas estão realmente adaptadas, elas estão se adaptando, elas fizeram um trabalho de adaptação muito anterior, né? Então a gente vê que os pais de escola particular, eles estão mais seguros, eles têm esse diálogo muito próximo com a escola, essa confiança em retorno das aulas com a escola, né? Que eu acho que é um conjunto esse retorno, né? Mas as famílias de escolas públicas, elas estão muito mais inseguras, até porque a gente sabe que as escolas públicas, elas já têm algumas deficiências, né, que eram prévias à pandemia, e eles têm essa insegurança de ser possível cumprir da maneira correta todas as regras, né? O retorno dos mais jovens, que apresentam menor risco de contágio e transmissão do coronavírus, servirá de teste. Um primeiro passo para o recomeço de uma atividade fundamental para o desenvolvimento do ser humano. As crianças, elas vão inicialmente para a escola principalmente para se socializar, porque a partir desse momento é que acontece também o prazer, né, do aprendizado, do próprio aprendizado. Às vezes os pais não percebem a importância disso, né? Eu vou colocar meu filho para ele aprender a ler e a escrever. Mas antes desse aprendizado, vem um aprendizado social, que é a criança aprender várias habilidades socioemocionais que vão fazer com que ela desenvolva ao longo da vida. Não só na infância, mas na adolescência, na vida adulta, profissional. Então, a base escolar, a gente está falando até o princípio, né, do estudo, do ingresso à escola, ele vai permitir com que o indivíduo adulto se desenvolva e consiga lidar aí com as situações que vêm pela frente. E por hoje acabou. O nosso Jornal Boa Notícia termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Que a sua semana seja especial e abençoada pelo Pai Eterno. Olha, não se esqueça, hein? Amanhã, 12:30, nós estaremos aqui com mais uma edição do nosso programa. Fique com Deus e até lá.